Acompanhando, então, as imagens dessa cerimônia, o presidente Donald Trump fez um discurso, né, fazendo uma homenagem aos soldados, dando, portanto, uma estimativa de cálculo de 4 a 5 semanas, mas dizendo que isso pode se estender. Lembrando que eles conseguiram derrubar Khamenei, o líder supremo do Irã, ele disse em 1 hora, ou seja, falando do sucesso, né, que ele considera que a operação coordenada entre Estados Unidos e Israel nessa guerra contra o Irã aconteceu até aqui. Ele fala de dificuldades na negociação, inclusive durante o final de semana também chegou a dizer que o Irã ia, mas recuava nas negociações e, portanto, por esse motivo, eles resolveram atacar. E ele cita um acordo que foi assinado pelo então presidente Barack Obama em 2015, né, em relação a essas instalações nucleares do Irã e o alívio de sanções ao país. Em 2018, no primeiro mandato do presidente Donald Trump, ele acabou com esse acordo. E hoje, durante essa cerimônia, a gente acabou de ver o presidente Donald Trump dizendo que foi um acordo assinado tolamente pelo ex-presidente Barack Obama. Ele diz, então, que ele tem orgulho de ter impedido esse acordo, porque senão, se ele não tivesse tirado os Estados Unidos desse acordo com o Irã, em 2018, hoje o Irã teria armas nucleares e teriam usado essas armas nucleares. Então, ele fala de ameaça intolerável ao povo americano, dizendo que o regime iraniano vem matando americanos. Ele até faz uma menção a pessoas mutiladas ou feridas. Diz que quase com certeza, nessas ocasiões, esses ferimentos foram causados por bombas iranianas. Falou desse ataque à marinha iraniana também, ou seja, o alvo não só nas instalações nucleares, mas também na marinha, 10 navios no fundo do mar. Disse que o Irã patrocina o terrorismo e o patrocinador do terrorismo nunca terá arma nuclear. Então, ele foi bastante veemente na defesa aí de que o Irã teria essa elaboração de uma arma nuclear e, por isso, foi preciso fazer esse ataque, justificando o ataque coordenado com Israel. E aí ele diz que Irã deixou a mesa de negociação, lembrando que houve 2 rodadas de negociação, uma em Omã, a segunda em Genebra, e já estava prevista uma 3ª rodada de negociações, quando então Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, resolveram fazer o ataque a Irã. Liz, eu queria te perguntar o que você traz de mais importante, essa questão da duração, né, que a gente passou o final de semana inteiro se perguntando quanto tempo duraria essa guerra. Ele deu uma estimativa de 4 a 5 semanas e ainda jogando que pode durar muito mais, apesar de terem derrubado em 1 hora o Khamenei. Pois é, em meio a tantas incertezas das quais a gente vem falando aqui, eu acho que é importante ressaltar que ele deu uma estimativa parecida com a do secretário dele havia mencionada mais cedo, né? 4 a 5 semanas, essa é a expectativa deles. Agora, vamos ver o que acontece ao final desse tempo. Quer dizer, se a expectativa é a campanha militar dura esse tempo e ao final da campanha militar teremos, então, um outro regime no poder lá, teremos um regime que é a sequência desse que existe hoje, só que agora mais maleável e mais palatável para o Ocidente. É isso que a gente vai precisar ver. E, ao mesmo tempo, nesse tempo todo, isso está combinado com a capacidade retaliatória do Irã. O Irã terá fôlego para retaliar ainda mais. E, finalmente, a gente está vendo uma cerimônia que ele acabou no meio dela, sendo, inclusive, até um pouco desrespeitoso com aqueles que morreram, porque começou a falar da obra do salão de baile da Casa Branca, das cortinas que ele trocou ali, dizendo que ele gostaria de ter recebido a mesma medalha que aqueles que caíram, que morreram, estariam recebendo hoje e tudo mais. Quer dizer, perfeito Donald Trump. Só que fica a dúvida se houverem mais mortes do lado americano, se os iranianos conseguirem infligir mais perdas a aliados, se o preço do petróleo disparar a tal ponto que ficar insustentável. Não só o preço do petróleo, a gente fala muito do preço do petróleo, fechamento de Estreito de Hormuz, mas já tem os preços dos seguros em cima dos navios transportadores de petróleo e gás, que já estão disparando. Os aviões, milhares e milhares de pessoas sem conseguir se deslocar por causa dos hubs todos que estão parados. Quer dizer, isso tudo tem um custo também, tem um custo para quem está comandando as ações. Quando fica caro demais, ele dá para trás Pode e ficar acabou, caro demais. como ele fez em outros lugares, né? Acabou a guerra, resolvi
Assim como ele disse que obliterou a capacidade nuclear iraniana. Importante a Malu lembrar disso, né? Que obliterar não dá muito margem. Obliterar é se eliminar totalmente, destruir, sem nada. E ele disse, com todas as letras, que eles haviam, nos ataques do ano passado, destruído toda a capacidade do programa nuclear iraniano. Isso foi o que Donald Trump disse. Agora ele disse que o Irã estava próximo de novo a ter armas nucleares. Por isso que eu tenho a impressão que esse prazo de 4 a 5 semanas não quer dizer muito, não acha, professor? Quer dizer, sei lá. Mas já apareceu 2 vezes hoje, né? Então apareceu primeiro no discurso do secretário de Guerra, quando ele fala em 2, 4, 6, e aí agora o Trump fala em 4, 5. Então, de certa forma, todos eles estão trabalhando com um cenário de semanas. Significa que eles conseguiram combinar entre eles o discurso. Ao menos isso. E eu acho que um elemento importante, acho que o Marcelo traz, que é fundamental, é como a opinião pública americana vai reagir a tudo isso que está acontecendo. A opinião pública americana ainda não teve a oportunidade de reagir, né? Então, viu essa enorme mobilização sendo feita lá no Oriente Médio. A aprovação de Donald Trump já não é muito boa, né? Temos eleições importantíssimas no final do ano que podem significar a perda do Congresso por parte dos republicanos. Na Câmara, a maioria é mínima, né? Então, isso pode haver uma modificação. E as lições históricas são de que, quando a opinião pública americana ela se move, o governante reage. Então, por exemplo, na Somália, quando havia uma operação na Somália e capturaram soldados americanos, Bill Clinton retirou as tropas da Somália. Iraque, Vietnã, quando a opinião pública americana reage, o governante tende a reagir. E isso, então, é uma questão bastante sensível. Guga está de volta? Guga está de volta? Estou de volta. Reza essa lenda, reza a lenda. Estou de volta, Guga, estou de queria te volta, ouvir Marina. sobre o que o presidente agora, Donald Trump, acabou de falar, né? Essa estimativa de 4 a 5 semanas. E isso também que o professor traz, né? O peso dessas mortes, um tempo que, enfim, a opinião americana, da população, isso pode pesar? Quer dizer, quanto mais tempo esse conflito durar, maior é o risco de novas mortes e o quanto isso pode impactar a vida interna, a popularidade aí do presidente Donald Trump e mexer com as estimativas em relação a esse conflito. Marina, o Lin sabe, eu monitoro muito o movimento MAGA, né? O movimento Make America Great Again. E eles já eram bastante críticos de uma guerra contra o Irã. Tem crescido muito um sentimento anti-Israel dentro do MAGA, do movimento do Trump, dentro do trumpismo raiz, porque eles avaliam que os Estados Unidos costumam colocar Israel em primeiro lugar e não os Estados Unidos em primeiro lugar. E aumentaram as críticas ao Trump desde o início da ofensiva no sábado. Muitos membros do MAGA dizendo que, claramente, na visão deles, o Trump está fazendo uma guerra que é do interesse de Israel, não do interesse dos Estados Unidos, que o Irã, em hipótese alguma, era uma ameaça para os americanos. Aquela frase célebre do Tucker Carlson, I don't live in Haifa, I live in Maine. Quer dizer, eu não moro em Haifa, eu moro no Maine. E na visão dele não há o menor problema em relação ao Irã, que é uma ditadura fraca na visão dele ali no Oriente Médio, sem a menor capacidade de alvejar os Estados Unidos, que os Estados Unidos têm que se preocupar com questões americanas, que o único rival relevante dos Estados Unidos é a China. Então, cresce muito dentro dos Estados Unidos, dentro do movimento MAGA. Claro que dentro do Partido Democrata, especialmente mais à esquerda, é natural que haja muitas críticas a esse envolvimento americano. Esse é um país que tem muito trauma ainda das guerras do Vietnã, guerra do Iraque e guerra do Afeganistão. E, naturalmente, vendo esse cenário, você observa membros do regime iraniano, como Ali Larijani, apostando nessa questão Estados Unidos e Israel, sempre jogando a culpa, falando que os Estados Unidos está fazendo a guerra de Israel. Larijani falou isso hoje e vai tentar elevar o custo. Não necessariamente contra Israel, porque Israel consegue bancar esse custo. O Netanyahu tem um amplo apoio, não como político, mas para levar adiante essa ofensiva contra o Irã lá dentro de Israel. Mas ele vai tentar aumentar o custo cada vez mais, o Irã, nos países do Golfo.
Golfo Pérsico, para isso impactar nesses países e impactar a economia americana, especialmente na questão do petróleo. O regime iraniano quer elevar muito o custo para os Estados Unidos. O Trump está numa situação muito delicada nesse momento. O grande momento foi a morte do Khamenei, mas a partir dali, todos os sinais são de um presidente de uma administração que aparentemente está perdida. Tem a força até dos bombardeios aéreos, mas, como a gente sabe, isso não é suficiente para derrubar o regime. E mesmo que derrube o regime, sabe-se lá o que vem depois no Irã. Então, é uma situação complexa. E o Trump não descartou a hipótese, anteriormente, em outra entrevista, de até usar tropas terrestres. Isso seria o fim da carreira política do Trump, naturalmente. Mas é muito complicado. Eu acho que é muito importante observar as fortes críticas de membros do MAGA, não só Tucker Carlson, Candace Owens, muitos nesse momento. Já tinha o Joe Rogan também, mas está se ampliando muito as críticas ao presidente americano nessa questão, que eles veem que o Trump faz uma guerra, que é uma guerra de Israel, colocando Israel em primeiro lugar, não os Estados Unidos em primeiro lugar. Concorde-se com isso ou não, essa é a visão dentro do MAGA. Essa temperatura política também, né, as reações internas nos Estados Unidos, tem uma pesquisa nova feita pela Reuters, Ipsos, que mostra que 1 em cada 4 americanos apoia uma operação militar no Irã. Além disso, mais da metade dos americanos acredita que o uso das forças militares pelo presidente Donald Trump é excessivo. A pesquisa foi feita antes do exército americano anunciar a morte de 4 militares durante o conflito. A gente preparou uma tela para mostrar para vocês os números dessa pesquisa. A pergunta é a seguinte: os americanos aprovam o ataque de Trump ao Irã? Considerando aqui, todos os adultos, apenas 27% aprovam, 43% desaprovam. Entre os republicanos, 55% aprovam, já entre os democratas, esse número é de apenas 7%. Lembrando que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para todos os adultos e 4 a 5 para outros grupos. Eu queria jogar para você, professor, para te perguntar essa questão que o Guga traz para a gente, né, em relação a essa expectativa toda, né, a essa proximidade, a parceria dos Estados Unidos com Israel. O fato de que os Estados Unidos... Como, Malu, desculpa? Não, que está aqui uma questão sobre os outros, porque outros não são, outros? Que não se declaram nem democratas nem republicanos, então são os outros nem de um partido, que nem de outro. Seriam os independentes. Entendi. Aqui, a gente chamaria disso. Tá que certo. É fundamental, inclusive, esse eleitorado para que vai acontecer no fim do ano. Agora, é o centro. Não, imagina. É importante notar que isso, quer dizer, então o que isso está mostrando é que a bandeira do conflito não é uma bandeira de vitória política doméstica para Donald Trump. Pelo menos esse é o retrato que a gente lê aqui. E o que chama atenção aí, Marina, é que isso acontece ainda nos primeiros dias de conflito. Porque nos Estados Unidos há uma certa tradição de que quando os Estados Unidos eles estão envolvidos em conflitos, a sociedade coalesce, né? A ideia de os nossos meninos estão em guerra, então fica mais difícil uma crítica. A gente tem exemplos, especialmente no Iraque, né, da última vez, onde isso definiu, eu diria, a linha presidencial americana. O John Kerry, quando se candidatou à presidência, o que mais criticava é que, primeiro, ele dizia: eu votei sim antes de votar não para a autorização de usar força no Iraque. O que definiu e que favoreceu muito Obama foi que Obama foi um dos principais e originários opositores à autorização para os Estados Unidos entrar em conflito com o Iraque. Hillary foi a favor. E aquilo gerou, durante a eleição do Obama, recentemente, a maior maioria legislativa já composta. Obama fez 60 senadores, que depois se tornaram 59, quando perdeu um senador de Massachusetts, que morreu. Quer dizer, ele tinha uma super maioria, por assim dizer, e fez uma enorme maioria na Câmara. Quer dizer, então, esse assunto... se mal lidado e se contaminar eleitoralmente os republicanos de Donald Trump, pode dar um resultado potencialmente muito ruim para os MAGAs, para os trumpistas e para os republicanos ao final do ano nas eleições legislativas. Tem uma coisa curiosa, eu tenho lido os editoriais dos jornais, os principais jornais, os opinionistas, né, os colunistas de opinião, e todo mundo diz assim: tomara que ele consiga
é importante destruir o Irã, mas não dessa forma. Essa tabela não reflete essa opinião que tem sido... Não, acho que as pessoas não acham que isso é uma coisa importante no momento. Acho que não, e acho que o Irã, vamos dizer, é um vilão mais palatável, se a gente vai colocar dessa maneira. É um vilão mais palatável em diversas capitais e nos Estados Unidos também. É quase que o vilão de almanaque. Assim, exatamente. Vamos atacar alguém. Quem que a gente ataca? O Irã, que é um negócio garantido. Fácil, é mais fácil vilanizar o Irã do que qualquer outro, do que vários outros lugares. O que não significa, isso mostra claramente, que os americanos apoiam isso. De novo, a economia dos Estados Unidos vai enfrentando as suas dificuldades, isso pode afetar a inflação, e se afetar bolso, para além de qualquer outra coisa, a sociedade vai reagir. E ainda tem a questão do Estreito de Hormuz, né, Lins, que está fechado, já tem engarrafamento de navio tentando sair dali. Há uma grande preocupação, por exemplo, aqui no Brasil também, de que isso possa vir lá na frente, dependendo da duração do conflito, a impactar o preço da gasolina, do diesel, como a Petrobras vai compreender, fazer o cálculo, né, de quanto tempo pode durar um conflito como esse, enfim. Do próprio GLP sobra para também, todo mundo. E sobre o Estreito de Hormuz, uma coisa interessante, vejam vocês, como eu disse antes, quer dizer, além do próprio preço do petróleo em si, tem o preço do seguro, que eventualmente torna o uso dessa rota algo praticamente, se não inviável, mas muito mais caro do que já é hoje. Isso é uma coisa. A outra coisa, a pressão sobre o petróleo que usa essa rota faz com que você imagine que você pudesse, talvez, buscar o aumento da oferta de petróleo vindo de outros cantos para suprir uma demanda que pode ser impactada pelos problemas no Estreito de Hormuz, né? Pois ontem a OPEP realizou uma reunião normal de trabalho, que já estava no calendário, não era uma reunião de emergência, mas que, obviamente, passou a discutir também a nova situação. Então, a OPEP teria o condão ali, juntando o cartel dos grandes exportadores, de decidir aumentar sobremaneira a oferta de petróleo no mercado para não deixar que esse preço disparasse. O que fez a OPEP? Anunciou o aumento de 206 mil barris por dia nessa oferta, sendo que isso não é nada diante do consumo de milhões e milhões de barris, mais de 10 milhões de barris por dia, só dos Estados Unidos consomem isso, quer dizer, dá para entender que esses 200 mil é como se a OPEP não tivesse feito nada. E o que é que nos leva a pensar? Que a OPEP está trabalhando com a hipótese de que o aumento dos preços do petróleo nesse momento lhe será benéfica, né? É o que ela quer. Então, vamos pensar, temos aí o Estreito de Hormuz, a OPEP trabalhando, tem 2 países que poderiam aumentar muito a sua oferta de petróleo no mundo, seria Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, porque tem estoque de sobra, porque tem petróleo sobrando ali para eles. Só que eles usam o Estreito de Hormuz para escoar essa produção. Tem isso. Fora isso, você tem mais gente ganhando com esse estado de coisa atual. Se você pegar lá na Bolsa de Nova York, o índice relativo especificamente às empresas ligadas ao setor, ao chamado complexo industrial militar americano, e aí você vai ter a Lockheed Martin, você vai ter a Boeing, você vai ter vários fornecedores de produtos e serviços para o complexo industrial militar, todas essas empresas vendo suas ações aumentarem substancialmente nesses últimos dias. Ou seja, tem gente ganhando com o atual estado de coisa. E uma última coisa, Malu, pensa bem, os Estados Unidos têm na Venezuela agora um governo amigo, né? Fantoche, como queiram chamar. De parceiro no Estado. Dizem os Estados Unidos que já estão com o controle sobre o petróleo que a Venezuela exporta. Então, no momento em que há uma escassez do petróleo que vem do Oriente Médio, será que os Estados Unidos vão acabar no médio prazo ali ganhando dinheiro com a guerra que eles mesmos começaram, se tiver aumentado? Né, não é uma ideia maquiavelicamente boa? É claro que a gente não sabe a capacidade do processamento desse petróleo pesado venezuelano nesse momento e quanto desse petróleo já está de fato sob controle dos Estados Unidos. Mas pensando assim, num contexto em que o dinheiro fala muito alto, até isso é possível.